Olá, olá, pessoas! Dá pra ouvir a batistaca? Que delícia, hein? Como eu amo obras. Ser do setor da construção civil, você sabe que você tem um fã na minha pessoa, com certeza absoluta. Vamos lá, então. Fiquei com a esperança que fosse parar isso aí. Aliás, parou, né? Teve em setembro, aí parou e agora voltou essa maldição. Parece que o prédio vai ter mais de 30 andares, então acho que vai mais algum tempo essa batistaca. Ah! Vamos lá, 7 coisas que você precisa saber, que você não tem nada a ver com isso, né? Você quer conteúdo, aqui estamos. Vamos começar então, revendo o domingo de semana 9 da NFL. Lógico, não vou conseguir falar sobre tudo, né? Porque ainda faltam jogos para eu assistir. E também faltam jogos para assistir para fazer o vencedores e perdedores, né? Então, outros assuntos estarão lá. Vamos começar com o Sam Darnold, né? Um monólogo do Seattle Seahawks no Sunday Night Football. Duas notas tristes, né? O Luke McCaffrey, irmão do Christian McCaffrey, wide receiver dos Commanders, machucou. Lembrando que o Terry McLaurin está machucado, então o corpo de recebedores já está complicado. E adicionalmente teve uma lesão bem feia que eu não recomendo que vocês assistam, tá? Foi bem feia mesmo, que aconteceu com o braço do Jayden Daniels, machucou aí o cotovelo. Aliás, machucou o cotovelo, até um eufemismo para a imagem do jeito que aconteceu. Do outro lado, tudo certo, obrigado com Seattle, especialmente com o Sam Darnold e com o Jackson Smith-Njigba, mais um grande jogo do recebedor, que já é uma realidade, né? Se o Smith-Njigba era talvez uma dúvida na saída do DK Metcalf e na ascensão dele a principal recebedor, ele já é uma realidade. Ele já é uma realidade talvez como um recebedor top 5 da NFL. Não é nenhum absurdo dizer isso. Hoje eu ainda vejo o Justin Jefferson e o Ja'Marr Chase à frente dele, o Ja'Marr Chase pela capacidade de ser explosivo, mas e o Justin Jefferson muito pelo histórico. Agora, eu não consigo ver tantos outros recebedores na frente do Smith-Njigba hoje, porque tudo que você pede de um recebedor, ele sabe fazer e sabe fazer muito bem. Um exímio corredor de rotas, muito bem no perímetro, em recepções contestadas, todas as habilidades que eu espero de um grande recebedor, o Smith-Njigba está mostrando nessa temporada. Então, ele já é uma realidade, é isso que você precisa saber, não é sucesso de carnaval não. Mas, adicionalmente, o Sam Darnold está mudado, porque a gente tem a temporada do ano passado, sim, tem aquela questão da pressão e tal, ele espalhou a farofa contra os Lions, depois contra os Rams, semana 18, o Sunday Night Football derradeiro, valendo a folga da NFC, depois do jogo de playoff. O Sam Darnold não vai ser um quarterback top 5, tá? Não vai ser um grande quarterback, mas vai ser um bom quarterback. E, tendo proteção e um recebedor do calibre do Smith-Njigba, ele vai fazer barulho em profundidade, como fez ano passado barulho com o Justin Jefferson. Então não é nenhum exagero dizer que o Sam Darnold, ele virou a página. E este Sam Darnold que a gente está vendo nesta temporada, e em boa parte do ano passado, embora tenha potenciais defeitos de fábrica, será o Sam Darnold daqui para frente na sua carreira. Segunda coisa que você precisa saber é que, independente da defesa dos Bengals, nosso glorioso Catinguele de Ohio ser uma bagunça, aliás, mais uma derrota de Cincinnati na qual eles fazem mais de 30 pontos, né? Algo que aconteceu corriqueiramente com o Joe Burrow no ano passado, agora está acontecendo com outro Joe, com o Joe Flacco. Independente disso, o Caleb Williams entregou no final do jogo, Colston Loveland finalmente mostrou serviço de verdade como uma escolha de primeira rodada, e o contraste estava feio, né? Porque o Tyler Warren foi escolhido depois pelo Indianapolis Colts e vinha sendo o melhor tight end, continua sendo, na minha visão, o melhor tight end dentre os calouros em produção nesta temporada. Mas a capacidade vertical do Colston Loveland foi algo que chamou a atenção dos Bears na época do draft, e ele entregou isso no touchdown derradeiro, quebrando tackles e vencendo a partida aí com boa atuação do Caleb Williams. Independente da defesa dos Bengals ser uma bagunça, o Caleb fez um bom segundo tempo e buscou esse resultado, mostrou liderança. É isso que a gente quer ver. Agora, não tem como só elogiar. Caleb Williams pressionado nesse jogo, e até teve bastante pressão recebida aí o quarterback dos Bears, não foi grande coisa. Chicago não vai para lugar nenhum nessa temporada, tá? Ganhar divisão, Super Bowl, esquece, óbvio que não. Ainda tem algumas questões esse time. A linha ofensiva me preocupa um pouco, por exemplo, especialmente o offensive tackle, e a defesa, né? A defesa dos Bears, defesa terrestre, não é algo que passa muita confiança. Falando em defesa terrestre, o que você precisa saber é que com o J.J. McCarthy os Vikings sobrevivem, eles respiram. Grande jogo do semi-calouro, né? Quase um carro semi-novo de J.J. McCarthy, que não tem nem 10 jogos como titular na NFL. Vamos torcer para que ele fique saudável, mas para além dele, que fez 2 primeiras campanhas muito boas, inclusive, o destaque vai para a defesa do Minnesota Vikings. Por quê? Porque é uma defesa que vinha sofrendo bastante contra o jogo terrestre, e como o Green Bay Packers mostrou na semana 1, o caminho para tentar neutralizar esse ataque dos Lions é cortar a injeção eletrônica desse time. Não é nenhum carburador, né? Injeção eletrônica porque é rapidinho que funciona, que é Jahmyr Gibbs principalmente, mas também o Dave Montgomery, é o jogo terrestre, porque aí permite aí o Joe Morton e Dan Campbell, enfim, comissão técnica dos Lions, a abrir esse playbook, usar bastante o play action, usar o Amon-Ra no meio do campo porque a defesa é atraída para parar o jogo terrestre e complicar a vida do ataque dos Lions. Pois bem,
o jogo terrestre não funcionou para os Lions, assim como não funcionou na semana 1, o que é uma surpresa para mim. Eu esperava que fosse ser bem melhor. O Montgomery 3,6 jardas por carregado e o Gibbs só 2,8. Então esse foi o segredo, um dos segredos, além da boa atuação do McCarthy no geral, para a vitória importantíssima do Minnesota Vikings, que mantém o time vivo aí pensando em pós-temporada. A quarta coisa que você precisa saber é que jogo da feijoada ou não do Green Bay Packers, aliás, nota triste a lesão do Tucker Kraft, né, que vinha sendo um dos grandes tight ends essa temporada em produção, sobretudo na red zone. Independente de falar que foi feijoada de Green Bay ou não, e olha que os Packers estão propensos à feijoada neste ano, né? Eu acho que a defesa de Carolina merece bastante mérito, tá? Porque os Packers não conseguiram punir a defesa de Carolina no play action, sempre muito bem posicionada, e os Panthers fizeram um grande trabalho na red zone também, né? Um dos motivos pelo qual aí Green Bay acabou se atrapalhando foi o trabalho ruim na red zone, eu acho que eu vejo o mérito do outro lado. Um ponto importante, eu coloquei o Rico Dowdle nos perdedores na semana passada porque a gente tinha visto um equilíbrio de carregadas dele e do Chuba Hubbard. Pois bem, aparentemente o Dave Canales olhou e falou, putz, estava tão legal com o Rico Dowdle, vamos mudar essa proporção. E o Rico Dowdle teve 25 carregadas e foi bem nesse jogo, e foi bem contra a segunda melhor defesa da NFL contra o jogo terrestre, que é a defesa de Green Bay. Então também tem muito mérito aí a atuação do Rico Dowdle, a atuação do jogo terrestre de Carolina. A quinta coisa que você precisa saber é que a defesa salvou o Denver Broncos de novo. Foram 4 sacks, que é meio que a média que o time tem, e a tendência era contra essa linha ofensiva mais frágil dos Texans que isso acontecesse, e mais um primeiro tempo ruim do Bo Nix. 6 de 20, 76 jardas, muito passe curto, também o Sean Payton com o freio de mão puxado, a gente já comentou sobre isso algumas vezes, e fato é que esse ataque oscila, e esse ataque, quando entrega, geralmente no segundo tempo. Foi assim contra os Eagles, foi assim agora, embora que se frise o contexto. A defesa dos Texans é muito boa, e pelo fato do time ter campanha negativa, pouco é falado sobre isso. Os Texans numa situação bem complicada agora, apenas 3 vitórias na temporada, e o CJ Stroud teve concussão, o Davis Mills terminou o jogo aí para Houston. A sexta coisa que você precisa saber, os torcedores dos Steelers fizeram um velório para a defesa do time antes da partida, não sei se vocês viram essas cenas nas redes sociais, e em meio a isso, a defesa fez um baita jogo. Forçou 4 turnovers no Daniel Jones, 3 interceptações e um fumble. A primeira interceptação foi bem feia, um passe forçado do Daniel Jones no meio do campo. A segunda interceptação é um passe desviado, né? E é uma boa leitura do Sawyer, uma boa leitura da defesa dos Steelers, né? Porque sabe, né? Isso aí eu já falei algumas vezes, que a maior parte do Daniel Jones, dos passes dele é em primeira leitura, passando a bola rápida, então estava atento o Sawyer aqui. E a terceira interceptação bem feia, né? Um passe mais alto que deveria, e o Joey Porter Jr. consegue roubar a bola. Agora, o destaque também vai para o jogo terrestre, porque não é como se a defesa de Pittsburgh estivesse fazendo uma grande atuação nas últimas partidas contra a corrida. E contra o Jonathan Taylor, que entra nessa partida como o melhor running back da NFL, foi uma atuação e tanto. O ataque, mais ou menos, né? Não foi uma atuação de gala do Aaron Rodgers, a famosa atuação protocolar por parte do quarterback dos Steelers. Agora, Daniel Jones pressionado, 32%, não jogou tão bem sob pressão como em outros jogos. E quer ver aqui, Chive? Não quer ver. E vamos, então, à nossa eleição. Cada semana a gente vai ter agora novembro, dezembro, janeiro, o jogador Invictus da rodada. Queria agradecer a Invictus que está patrocinando aqui o quadro. A gente vai escolher um jogador que mostrou resiliência, que mostrou aí que é um grande defensor. Essa parte tática da Invictus acho que combina bastante. E você tem um cupom CURTE lá na Invictus para comprar com 10% de desconto os produtos que são bem bonitos, tá? Tem a mala, por exemplo, a mochila, que é bem grande, dá para colocar um monte de coisa. Eu vou fazer um reel em breve para mostrar as coisas que eu levo para fazer transmissão. Cabe laptop, tablet, garrafa de água, cabe tudo nessa mala. E tem os patches também da NFL, que fica bem bonito. Os produtos são licenciados pela NFL, tá? Então dá uma olhada lá no site da Invictus e com o cupom CURTE você tem 10% de desconto. E o jogador Invictus da semana é o Cam Hayward. Para lá de veterano, mas foi muito importante nessa vitória de Pittsburgh, no miolo da linha defensiva dos Steelers. Não acho que o TJ Watt foi o principal jogador desse front, não. O Alex Highsmith fez um grande jogo, mas o Hayward no todo foram 4 pressões, 4 tackles no jogo terrestre, e várias vezes ele foi dobrado, e mesmo assim conseguiu ter impacto. Então eu queria mostrar um pouco de amor a um jogador que eu acho um pouco subestimado, e mostra esse espírito aí da Invictus. Então o jogador Invictus desta rodada é o Cam Hayward. E seguindo, vamos falar, claro, de Bills e Chiefs. Os Bills draftaram só na parte defensiva, trouxeram o Joey Bosa e pensando, claro, numa eventual partida contra o Kansas City Chiefs na pós-temporada. Mas já neste jogo, essas peças defensivas apareceram. Christian Benford, um cornerback muito subestimado, inclusive, teve uma jogada muito importante no primeiro tempo. O Maxwell Hairston, cornerback calouro, também jogou bem essa partida. Agora, eu queria dar o destaque para o front. Por quê?
Greg Rousseau, 9 pressões, liderou o time, 9 pressões é um número fantástico, e o Joey Bosa teve um sack, né, então mostrando a importância da chegada dele para o Buffalo Bills. Do outro lado, terceira descida foi a descida trágica para os Chiefs, a red zone também, mas em terceira descida a defesa não foi bem e o ataque também não. 3 de 10 o Mahomes em terceira descida e teve mais de 50% de pressão. Então a defesa dos Bills sobe o muro e eu acho que o crédito dessa vitória para o Buffalo Bills é no lado defensivo da bola. Vamos ver se em pós-temporada, lembrando que os Bills de Josh Allen não tem nenhuma vitória em pós-temporada contra Patrick Mahomes e amigos, se isso acontece novamente, porque a gente já viu numa pressão do Von Miller, uma interceptação em temporada regular e os Chiefs perdendo para os Bills. E agora a gente teve um jogo que o front apareceu com o Greg Rousseau, que é um jogador que precisa ser mais mencionado, com o Joe Bosa tendo sack e 7 pressões. Será que isso vai acontecer de novo nos playoffs? Resta saber. Gente, é isso. Um beijo carinhoso. Fizemos todo o estrago que podíamos. Amanhã a gente volta com Vencedores e Perdedores e muito mais. Até a próxima.